Olha só essa história agora que a gente anunciou há pouco. Um bar no centro da capital está interditado, portanto deveria estar fechado. Mas não é isso que acontece não. A casa noturna continua de portas abertas e o pior, um adolescente morreu na frente da boate num confronto com a polícia. Balança a reportagem. Em um ano, esta área do Centro Histórico de Porto Alegre registrou mais de 10 homicídios. A maioria, crimes relacionados a brigas e acertos de contas com os frequentadores de bares e boates dos arredores, os chamados inferninhos. Luiz foi o último a entrar nessa contagem. O jovem de 15 anos foi morto depois de uma briga que teria começado nessas casas noturnas. Em fevereiro deste ano, a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio interditou os chamados inferninhos para zelar pela segurança da comunidade. A decisão de caçar os alvarás de funcionamento teve como base um relatório da Brigada Militar que apontava o número de homicídios e tentativas de homicídio nessa área da cidade. Só que os proprietários de 2 desses estabelecimentos pediram a reabertura das casas noturnas. A Justiça entendeu que os comerciantes não tinham responsabilidade nenhuma nos crimes e concedeu a liminar. O problema é que outros estabelecimentos do mesmo tipo também reabriram as portas, só que sem autorização judicial. Um deles é o bar onde Luiz Felipe Menezes Oliveira estava na noite em que foi morto. Cartazes espalhados pela rua mostram a intensa programação da boate. A nossa produção foi até o local no horário de funcionamento e circulou livremente. Em uma ligação, um dos funcionários confirmou que o local também aceita reservas para festas e aniversários. Oi. Sim, Eu quero fazer minha festa de aniversário aí. certo. Como é que eu tenho que proceder? Tem os camarotes aqui, que é reservado, que é só o teu pessoal. Outros preferem uma mesa também, né? Não tem problema. A gente abre às 8 horas da noite, tá? Vai até às 5 horas da manhã, Todos os dias? todos os dias. A dona Semilda é a mãe do Luiz Felipe. Ela veio até o centro, vai nos acompanhar por onde o filho passou os últimos momentos. Então a gente vai fazer agora os passos. Tudo começou aqui e pelo que a senhora sabe, o que aconteceu? Foi briga assim, tipo assim, com o rival. E daí começaram a se enfrentar aqui na frente da boate aqui. Foi briga com outros rivais. Só que ele não estava junto, mas os amigos dele estavam junto. Estavam junto com ele. Daí nessa confusão ele teria ficado com uma arma, é a versão que a polícia A conta. polícia fala que ele, no meio dessa função, ele acabou ficando com a arma. Então ele teria feito aqui essa confusão toda, se envolvido com os amigos e daí desceu por aqui. Subiu a salgado. Subiu a Em- salgada aqui. Em que momento a polícia teria chegado então? A polícia abordou ele, foi na General Vitorino. Foi relatado para mim, que chegou até a mim, que ele falou que ia ficar com a arma, que a arma que ele era de menor. E a arma já tinha defragado já tinha dado os tiros. Aqui, que ele foi abordado pelos policiais. E foi alegado que ele atirou. Mas nisso ele estava com a arma já sem munição, quando ele foi abordado. Daí, dos policiais acharem que ele revidou, os policiais acabaram então... Acabaram atirando nele para matar. Dona Semilda diz que o filho não tinha antecedentes criminais, mas usava uma droga que corre livremente na boate. Tem uma droga que eu fiquei sabendo o nome, que se chama tal de sucesso. Que a juventude tem acesso livre, ali dentro da casa noturna. Como é que é isso? É um líquido? É um líquido. É um líquido que eles estão tomando ali de bebida e aquilo ali está tudo junto na mesa para disfarçar, né? É tudo ali na mesa e eles têm acesso livre. Até agora, nenhuma testemunha daquela noite se apresentou. Junto ao peito, Dona Semilda carrega a camiseta que o caçula dos 6 filhos usava quando morreu. Se a senhora não acreditasse na inocência do seu filho, a senhora não estaria falando? Não estaria aqui. Não viria mesmo. Não viria mesmo. Mas eu acredito que ele morreu inocente. O guri bom nunca sumiu de casa, que eu tô com o papel aqui também. Que ele nunca sumiu de casa, nunca tinha feito nada disso. Tem alguma coisa que pudesse aliviar essa dor que a senhora sente? Olha, fechando essas casas noturnas, que não vem acontecer.
com as outras mães o que eu estou passando. Pois é, minha senhora, mas já era para estar fechado, esse que é o problema, já era para estar fechado. Você não sabe, eu sou repórter, acompanho a rua, estou aí no dia a dia, vivendo essa violência e ao lado da polícia, acompanhando as estratégias da bandidagem. Esse tal do Sucesso aí é o maior atentado, a maior agressão contra o organismo humano que uma pessoa pode fazer. E o pior, em sã consciência, que é o caso, como ela relatou, que os jovens estão fazendo agora, justamente nesses barzinhos aí. Sabe o que é esse tal de Sucesso aí? Nada mais, nada menos do que gás de refrigerador. Gás de refrigerador. Isso que é o Sucesso. Aí se mistura com isso, com aquilo, eu já não sei. Mas é gás de refrigerador. O pessoal está inalando, está botando para dentro gás altamente químico. A questão da ligação da produtora, da TV Record, está funcionando, como é que funciona? Aí o cidadão lá, o dono da boate, diz assim, ó, olha, tem inclusive, se vocês quiserem, a disponibilidade de um camarote reservado. Bom, a produtora tinha que perguntar se é blindado esse camarote, porque o que tem de tiroteio nessa região da cidade, e o jovem também, lamentavelmente, uma vítima, mas estava com a arma na mão. A polícia ouve barulho de tiro, o rapaz dobra a esquina com uma arma na mão, qualquer reação de um policial. O grande problema, na realidade, é que essas casas noturnas, elas estão fechadas pela Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, ou pelo menos deveriam, mas logo em seguida os donos, através de medidas judiciais, conseguem reabri-las. Lisandra, como é que é manter uma fiscalização e, enfim, evitar o funcionamento ou definitivo ou parcial, ou pelo menos que se cumpra a medida? Quando a casa está interditada, ela não deve abrir naquele período X. Pois é, Voltaire, nós estamos aqui no centro de Porto Alegre, mais precisamente na rua Marechal Floriano Peixoto, que concentra 4 dessas casas noturnas conhecidas como inferninhos. E voltou aí a esse debate, reacendeu esse debate, essa situação aí que a gente mostrou, esse jovem que acabou sendo morto agora no início do mês. Nós também, aí a nossa produção entrou num desses lugares sem o maior problema. E 4 desses lugares, desses estabelecimentos que funcionam aqui nessa rua, chegaram a ser interditados pela SMIC no início desse ano. Isso em função de todos esses desentendimentos que acontecem dentro desses bares. E o que acontece? As pessoas acabam resolvendo essa situação do lado de fora e de maneira bastante violenta. Só nesse ano já teriam sido 5 homicídios aqui na região do centro de Porto Alegre, que podem ter sido provocados aí por discussões que aconteceram no interior desses lugares. Aqui na Marechal, esses 4 estabelecimentos, as 4 casas noturnas, chegaram a ser interditadas, como eu já disse. 2 delas, então, foram reabertas por força de liminares. Os proprietários conseguiram liminares na justiça para que elas reabrissem, e outras 2 estão descumprindo essa determinação. Estão agindo de maneira irregular, na verdade, porque já que não deveriam estar abertas. Para responder a sua pergunta, esclarecer um pouco essas dúvidas, está conosco o Rogério Stock, ele é diretor de fiscalização da SMIC. Rogério, 2 dessas casas noturnas não poderiam estar funcionando. Por que elas conseguem, né, esse livre acesso com que isso aconteça funcionar normalmente? Bem, primeiramente, boa tarde aos espectadores. É bom informar que, perante a Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, essas 4 casas noturnas localizadas aqui na Marechal Floriano, elas estão devidamente licenciadas pelo município, ou seja, elas têm a carta de habites, têm licença de operação, o alvará do Corpo de Bombeiros e o alvará da SMIC. Ocorre que em março deste ano, por uma solicitação da Brigada Militar, né, por alguns crimes ocorridos dentro das casas e também no entorno, essas 4 casas foram interditadas, né? As outras 2 casas que permanecem abertas sem a autorização do município e também a descoberto de liminares judiciais, elas serão inspecionadas pelo município, inclusive com a possibilidade de nessa semana ou semana que vem serem interditadas novamente. Então elas não vão permanecer abertas? Nós já, por determinação do secretário da SMIC, já foi aberto um novo expediente de interdição, onde tem um auto de constatação e vistoria que verificou a reabertura sem a autorização nem judicial e nem do município. Estamos aguardando por parte da Brigada Militar, a quem cabe prioritariamente verificar as questões de segurança, que esse ofício nos chegue narrando, em síntese, principalmente, né, os crimes ocorridos aqui
de março até a presente data para a futura interdição. Só para esclarecer, então, até para a gente, né, Voltaire, vocês não têm, então, como negar um alvará para essas casas noturnas, por exemplo? Porque eu acho que muita gente em casa deve se perguntar, mas por que, então, liberam o funcionamento desses lugares, já que acontecem tantos problemas, tanta violência? Negar esse funcionamento vocês não podem. É bom que se diga que um alvará de localização e funcionamento, ele é expedido mediante lei, né? E a lei determina que para casas noturnas, que é um dos alvarás mais difíceis que tem para serem expedidos pela Secretaria, são necessários a carta de habites, né? Ou seja, o imóvel ele tem que ser adequado para aquele fim. A atividade comercial ela tem que ter uma licença de operação da SMAN, ou seja, que diz o licenciamento sobre operações de ruído. E essa casa também ela tem que ter o alvará do Corpo de Bombeiros. As 4 casas aqui no centro de Porto Alegre, da Marechal Floriano, elas possuem esses 4 requisitos. Portanto, a SMIC liberou o seu funcionamento. Ocorre que as questões de natureza criminal, de natureza policial, elas desaguam nas delegacias de polícia ou então no próprio posto da Brigada Militar. E caso essas atividades comerciais venham a praticar esses delitos ou seus responsáveis, a SMIC tem que ser informada. É uma questão aí também junto à Brigada Militar, pelo que a gente pode perceber, né, Voltaire? Mais alguma questão, alguma dúvida? Eu repasso aqui ao Rogério. Muito obrigado, Lisandra Ogarato. Por enquanto não, porque inclusive a Lisandra aqui trouxe um dado super importante. 5 mortes até o momento, 5 mortes até agora, isso representa praticamente uma morte por mês. Se é só nesse ano. A gente está no mês 7 aí, começando agora. Então, praticamente é uma média de uma morte por mês. Agora, eu quero, Léo, os aplausos, porque quem é que está aplaudindo aqui esse trabalho da TV Record, denunciando esse absurdo aí, são os moradores da... Tem aplauso ou não tem? Tem que pedir de novo. Os moradores da Salgado Filho, daquele entorno aí da região central da cidade, eles estão nos aplaudindo, porque eles não aguentam mais conviver com o barulho, não só de tiro, mas quem está nos aplaudindo também são os trabalhadores que no final dos horários das festas, porque isso aí vai até altas horas, estão correndo um risco também. Eles estão passando para a sua atividade de trabalho nessa região, descem do ônibus na Avenida Salgado Filho e vão até o seu ponto de emprego. E isso aí tem um risco. Pode haver um tiroteio, pode haver um tumulto, pode haver uma confusão e lá pelas tantas o trabalhador que não tem bulhufas, não tem nada a ver com isso, pode se envolver e até se tornar uma vítima desses inferninhos.